E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo em que eu vou comentar alguma coisa do cotidiano ligado à computação. Eu estou um pouco atrasado nessa discussão, eu sei, mas houve um rebuliço muito grande na internet quando a Netflix lançou uma série chamada O Mecanismo. Eu não vi a doença por inteiro. Essa série mistura realidade com um pouco de ficção e agradou e desagradou muita gente por N motivos. Eu acho que só houve mesmo unanimidade ao ligar as legendas para entender o que o Selton Mello falava na narração da série. Humano, que eu acho que faz parte da... No entanto, eu não vou comentar sobre essa série, até porque eu não assisti ela até o final e eu não sou exatamente um avaliador de séries. Mas saiu um artigo, mais ou menos na mesma época da série, que trata de um assunto até relacionado. É um artigo que tenta, por meio da análise computacional, identificar redes de corrupção para tentar descobrir, de certa forma, um mecanismo de como funcionam os esquemas de corrupção no nosso país. Então, da mesma forma que a série tenta traçar esse tal mecanismo, esse artigo também tenta, mas trabalhando mais com o mundo real, mais com os fatos que acontecem no cotidiano, para tentar construir uma espécie de um modelo que representa os esquemas de corrupção do nosso país. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar uma passada geral pelo artigo chamado The Dynamical Structure of Political Corruption Networks, desenvolvido por brasileiros em parceria com especialistas do exterior. Esse estudo, como eu falei, ele descreve como são as redes de corrupção no nosso país, para até mesmo conseguir prever o comportamento delas no futuro. Uma coisa um pouco Minority Report, né? Você conseguir prever parceiros de corrupção antes que eles comecem os atos de fato. O estudo ele foi publicado numa revista acadêmica conhecida chamada Journal of Complex Networks e chamou a atenção do MIT Technology Review, que seria uma espécie de um comitê do MIT que, dentre suas atribuições, ele seleciona artigos que mais chamaram a atenção em um determinado período, em um determinado mês, algo assim. E esse artigo dessas redes de corrupção foi selecionado por esse comitê. Então eu vou falar um pouquinho do artigo nesse vídeo, trazendo uns pontos interessantes, né? Na verdade, esse artigo ele também foi noticiado no El País. O El País faz até uma matéria muito boa falando desse artigo, mas alguns detalhes, algumas minúcias do paper, eles não chegaram a aprofundar, o que é natural, né? A notícia não pode ser gigantesca, e eu vou tentar nesse vídeo apresentar coisas desse artigo que são bem legais, para ver se a gente aprende um pouco para até tentar coibir eventos de corrupção no futuro. Então o artigo inicia falando sobre como a corrupção limita o crescimento econômico, reduz o dinheiro público e promove desigualdade socioeconômica. Né? Isso nós já sabemos, a gente sente isso na pele, tanto que no paper eles incluem um índice de percepção de corrupção, que é um survey realizado pela Transparência Internacional, que tenta medir a percepção de corrupção no dia a dia. Então, qual país sente ou percebe mais corrupção no dia a dia? É mais ou menos isso que esse índice faz. E, de forma não surpreendente, nessa última verificação que foi feita em 2016, os países em que os casos de corrupção são mais sentidos se localizam na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América do Sul e no leste europeu. Isso não é tão surpreendente. E fazendo um contraponto, em países nórdicos, América do Norte e Europa Ocidental, a sensação é de maior limpeza, entre aspas, no processo político. Novamente reiterando, não é que nesses países tem mais ou menos corrupção. O que esse índice avalia é como é a percepção, o quanto que a população sente. E nós, por exemplo, do Brasil, a gente tem uma sensação muito grande de que há corrupção em órgãos gerais aí do nosso país.
Para a gente ter um panorama dessa situação, o Brasil está na posição 79 desse índice, que contempla 176 países. Então a gente está bem no meio do ranking. O que não é tão bom assim, não é tão ruim, né? A gente está no meio ali. Tem muita gente pior que a gente, tem muita gente melhor nessa percepção de corrupção do dia a dia. O artigo relata que o Brasil está atrás de países como Gana está na 70ª posição, Suriname na posição 64, e os nossos vizinhos eles estão muito à frente da gente. No caso do Uruguai, o Uruguai está em 21º nesse ranking e o Chile está em 24º. Então esses estão muito à frente da gente. Eles também relatam que na Operação Lava Jato estima-se que estão envolvidos mais de 12 bilhões de dólares. Eu não sei quais são os valores hoje, mas pelo menos no artigo deles eles comentam, e o artigo é do início desse ano, então eu espero que os valores estejam próximos, com 2 bilhões de dólares só em propinas. Então eles começam dando esse panorama na introdução do paper deles e seguem relatando que os estudos existentes costumam avaliar a corrupção sob uma perspectiva econômica, enquanto os casos típicos de corrupção envolvem pequenos grupos que interagem em uma escala pequena. Esse é um ponto interessante. Quando você vê o tema corrupção sendo tratado na academia, normalmente envolve fatores econômicos, a soma total da corrupção, mas normalmente os artigos eles não põem uma lupa para enxergar os casos pequenos de corrupção que acontecem. E em geral os casos de corrupção, os escândalos que são até noticiados pela mídia, eles são compostos por grupos até pequenos, grupos de 6 pessoas, 8 pessoas. Eu vou até falar mais disso, mas essa é uma das conclusões que o paper chega, que os casos de corrupção normalmente são movimentados por grupos pequenos, e poucos estudos são feitos sobre como esses grupos pequenos interagem e se fortalecem ao longo do tempo. Para eles, as técnicas de ciências de redes, que eles chamam de Network Science, e de sistemas complexos, que seriam os Complex Systems, eles são frameworks, são arcabouços adequados para a gente estudar fenômenos, inclusive os fenômenos de comportamento humano. Para que eles estão dizendo isso? Para dizer que essas ferramentas que eles vão usar no paper, ferramentas de redes e modelos de redes e estatística, são bastante apropriados para você entender fenômenos de corrupção. Eles também mencionam que a falta de estudos sobre casos de corrupção em menor escala acontece por várias razões. Dentre elas, a falta de informação, já que muitos casos a gente nem fica sabendo, outros casos a mídia noticia de uma forma até um pouco conflituosa, pouco foco acaba sendo dado aos escândalos de corrupção típicos. Então, para eles começarem o estudo, eles fizeram uma coisa bastante interessante, eles construíram uma base de dados de corrupção. Então, eles pegaram notícias de casos de corrupção que aconteceram no Brasil, apenas no Brasil, durante o período de 1987 até 2014. Então, boa parte dos escândalos que foram noticiados pela mídia desse período inteiro, eles anotaram e guardaram na base de dados deles. E por que escolheram esse intervalo? Antes de 87 você não tinha muita informação, não é que não existia corrupção nesse período, mas não havia uma imprensa livre para noticiar o que acontecia. E o estudo deles, eles chegaram em 2014, em 2014 em diante, as notícias de corrupção eles estão frescas, né? O status legal de uma série de pessoas envolvidas não está bem determinado ainda, então eles acharam um pouco arriscado colocar informações de 2014 em diante. Então eles escolheram esse intervalo. Eu acho que um intervalo para você modelar as informações e chegar a conclusões é um intervalo bastante interessante. E nesse dataset, nesse conjunto de dados que eles montaram desse período de aproximadamente 30 anos, eles chegaram a 404 pessoas nominalmente envolvidas em casos de corrupção. Essas 404 pessoas estiveram envolvidas em 65 escândalos importantes. Quem são essas 404 pessoas? São políticos, são empresários, são doleiros, são funcionários públicos,
laranjas, dentre outros. E o que eles fizeram com esses dados? Eles aplicaram análise de séries temporais e métodos de rede complexa para revelar como é organizada essa corrupção, para você até graficamente visualizar como é a interação entre essas pessoas envolvidas nesses casos. Com isso, termina a parte introdutória e já começa a ter uma discussão nesse modelo aí. A primeira coisa observada é que o número de pessoas envolvidas em casos de corrupção é exponencialmente distribuído, ou seja, tem uma variação exponencial entre esses casos de corrupção. Então você pode ter casos que tem só 2 pessoas, casos que tem 4 pessoas, casos que tem 8 pessoas, ou até casos mais extremos, chegando a 40, 50 pessoas, o que não é o padrão, né? A gente tem a imaginação de uma grande gangue, tem um chefe lá no topo que comanda os seus minions e por aí vai. Então a gente imagina essa espécie de máfia gigantesca, mas no cotidiano o que a gente vê é que os escândalos de corrupção são ilhas que tentam esconder o que estão fazendo. E as séries temporais, eles também analisaram séries temporais anuais de pessoas envolvidas e observando que existe uma correlação que oscila no período de 4 anos. Sem entrar muito na matemática, o que significa isso? Significa que a cada 4 anos essas redes se modificam. Então parece que quando você tem um período eleitoral, período de campanha e mudam as pessoas que estão no poder, ou até pessoas que estão no poder permanecem, ocorre ali uma transformação nessas redes. E quando eu digo a palavra transformação, eu não falo nem para melhor nem para pior. Não é que as redes de corrupção se intensificam ou se enfraquecem quando mudam o poder, mas apenas elas se transformam. A relação entre as pessoas envolvidas em casos de corrupção se modifica. Alguns grupos entram, outros saem, mas os casos de corrupção, de maneira geral, eles continuam. Né? Como eu falei, isso indica forte relacionamento com as mudanças de poderes políticos devido ao ciclo de 4 anos. Às vezes, você reelege uma pessoa, mas o grupo, em partes, ele muda, o que transforma também os mecanismos de corrupção. E os autores criaram um modelo de rede evolutiva, ou seja, eles foram construindo uma rede de 1987 até 2014, que vai evoluindo com o passar do tempo, para entender também como essas relações se intensificaram com o tempo. Dito isso, vamos entender um pouco melhor o dataset que eles usaram. De onde vieram as notícias que eles pegaram, de onde veio a informação para construir essa rede. O dataset usado por eles foi compilado a partir de páginas web disponíveis de jornais diários e revistas semanais de grande circulação. Eles também usaram como base a Wikipédia, que tem uma listagem de escândalos de corrupção para servir como uma referência, né? Já está tudo lá centralizado, bonitinho. E dos vários escândalos que estão nessa página, eles selecionaram os 65 que têm mais informação, que estão melhor documentados pela mídia brasileira. E muitas das informações foram obtidas da Veja, da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo, por serem os mais influentes na atual conjuntura. E desses 3 agentes de notícia, mais de 300 matérias foram consultadas para construir essa rede. Esse é até um ponto que chamou a minha atenção sobre um aspecto negativo, porque eu não sei dizer se escolher poucos jornais, muitas notícias de poucos jornais é uma boa. Principalmente porque você pode ter um enviesamento, às vezes um jornal mais enviesado, interessado em noticiar certos escândalos e não outros. Notoriamente, a Veja é bastante conhecida por definir pontos de vistas, vamos dizer assim, sobre determinados assuntos. Então, seria até interessante compilar mais notícias de outros jornais diferentes para ver se a rede permanece como eles estabeleceram ou se ela muda. E esse é um ponto aí que, como pesquisador, aguçou a minha curiosidade. Eu queria ver se mais jornais
e matérias desses outros jornais modificariam a rede ou não. Se surgiriam mais escândalos ali, enfim, esse tipo de coisa. Deixando bem claro que isso não desqualifica o paper, mas torna interessante saber se as propriedades da rede permanecem ou não com outros agentes de notícia. Então eles pegaram essas 300 notícias, realizaram um processamento manual, então o cara foi lá lendo matéria a matéria, anotando qual foi o escândalo, anotando o ano que aconteceu, anotando quem é a pessoa envolvida, até chegar nesses 404 nomes e nesses 65 escândalos mencionados. Esse dataset está disponível, só que não tem o nome das pessoas envolvidas, logicamente até devido a questões legais, né? Não sei se pode distribuir assim essa informação, e até por segurança então eles não fizeram isso. E o artigo também menciona que pessoas envolvidas nesses escândalos podem não ter sido detectadas, o que torna a base incompleta. Então, quando a gente vê a rede, a gente tem o leve engano de que ali está mapeado como é a corrupção no país, mas, na verdade, aquele é um mapeamento do que foi descoberto. Muito mais pessoas não estão ali, muito provavelmente. Muitas pessoas devem estar na sombra comandando certos esquemas. Então a gente só tem um pouquinho uma referência do que foi noticiado, do que foi descoberto. Dito todos esses poréns, vamos discutir de fato as conclusões, as descobertas que eles fizeram nesse paper. A primeira descoberta é bem interessante, afirma que o número de pessoas envolvidas em casos de corrupção não varia muito. Normalmente é um grupo pequeno de pessoas. Ter mais de 10 pessoas em um mesmo escândalo, por exemplo, é algo raro. Ocorreu menos de 20% das vezes na base de dados. Então, baseado nisso, eles fizeram uma distribuição de probabilidade do número de pessoas envolvidas para tentar traçar, em média, aproximadamente quantas pessoas estão envolvidas em escândalos de corrupção no Brasil. E o número que eles chegaram é de aproximadamente 8 envolvidos. Então, geralmente, quando você vê um escândalo de corrupção no Brasil, ele tende a ter um número aproximado de 8 pessoas, 8 agentes ali envolvidos. E por que esse número? Provavelmente esse número acontece porque é bem mais difícil você gerenciar grupos que estão envolvidos em atos de corrupção, e à medida que esse número cresce, fica bem complicado gerenciar isso tudo. Fora que quanto menos gente sabendo, melhor. Então, a ideia é você deixar um pequeno grupo que você confia a realizar esses atos aí, e esses grupos tendem a ser pequenos por isso. E também para maximizar a dissimulação, para pouca gente perceber o que está acontecendo ali. Então, cada escândalo noticiado são poucas as pessoas envolvidas. Escândalos como o caso do Mensalão, Lava Jato, que tem uma quantidade muito grande de envolvidos, não é o padrão, pelo menos não é o padrão que a mídia noticia. E outra questão interessante é como o número de pessoas envolvidas nesses escândalos evoluiu ao longo dos anos. Então, o que eles observaram aí nessa parte? Eles queriam ver se o número de pessoas envolvidas em escândalos aumenta ou diminui com o passar do tempo. E como você deve imaginar, o número aumenta, mas não aumenta tanto quanto a gente imagina. Eu vou até colocar a figura na tela, deixa eu abrir ela aqui também. Eles até colocaram uma tabela bem interessante com cada caso de corrupção e quantas pessoas envolvidas. Eu vou ver se eu coloco aí na tela. Os casos que você nota que tem um número muito grande, que, por exemplo, passa de 20 envolvidos, é o Mensalão, que foi em 2005, o escândalo das sanguessugas, que também foi bastante noticiado em 2006, e o Mensalão do DEM, em 2009, que passa um pouquinho das 20 pessoas. De resto, a maior parte dos escândalos tem 10, 8, números pequenos. Seria até interessante ver quantos estariam na Lava Jato e no Petrolão, mas como eu falei para vocês, a partir desse ponto os pesquisadores pararam de fazer a análise pelas notícias estarem bastante frescas ainda. Eu acredito que daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns meses ou anos, eles até atualizem esse paper com essa informação. Eu pelo menos espero
Acredito que isso vai acabar acontecendo. E o número de pessoas envolvidas, a evolução de número de pessoas envolvidas em escândalos até surpreendentemente pequeno. Você tem aproximadamente uma pessoa entrando em esquemas de corrupção a cada ano. É o que mostra esse gráfico que eu estou botando aí na tela. Eles até botam uma linha tracejada, fazendo uma espécie de uma regressão linear. É uma ferramenta estatística bastante interessante. Inclusive eu fiz um vídeo falando de regressão linear. Eu vou ver se eu coloco aí para vocês, caso queiram assistir depois. E outro ponto interessante nesse gráfico é que, apesar dessa evolução gradual de uma pessoa por ano, quando você tem momentos de transição de poder, principalmente eleições gerais, esse número dá uma leve aumentadinha. O que transparece que quando estamos em períodos de eleições, a corrupção se intensifica um pouco. Provavelmente porque surgem doações de empresas ou pessoas, e aí surgem coisas como Caixa 2 e tudo mais. Então os números variam um pouco quando tem um período de eleição, e quando acaba o período de eleição dá uma estabilizada. E corrobora isso que eu falei das redes de corrupção se transformarem a cada período de eleição. Mas, infelizmente, você tem esse padrão do número de pessoas envolvidas sempre crescer, mas até que não cresce tanto quanto a gente imaginava. Uma pessoa por ano é um número... Tudo bem que é um número de pessoas bastante grande, 400 pessoas, mas... Eu não sei se ficou claro isso que eu estou falando para vocês, mas assim, o que esse gráfico mostra é que o número de pessoas que entram em escândalos de corrupção, ele cresce um a cada ano. Então, por exemplo, se num dado período você tinha 0, aí você vai ter 0, aí no ano seguinte você vai ter uma pessoa, aí 2 pessoas entrando no esquema de corrupção, 3 pessoas entrando no ano seguinte, depois 4 pessoas entrando no ano seguinte. Então ele segue essa regressão. Não é que entra uma pessoa nova a cada ano, mas o número de pessoas que entra aumenta em uma unidade. Foi isso que eu quis dizer. Eu espero que isso tenha ficado claro, né? Mas eu acho que o gráfico consegue mostrar isso muito bem também. Outro ponto que o artigo também relata é que talvez esse aumento de pessoas detectadas, de pessoas envolvidas em escândalos de corrupção cresce quando tem transição de poder, é porque é interessante, por exemplo, um partido B entra no poder, aí ele quer investigar o que o A fez, para justamente prejudicar o A, que é a oposição. Então talvez isso também explique um aumento de detecção de pessoas envolvidas em escândalos. Pode também ser uma variável nessa situação toda bastante complexa. Aqui vem uma das imagens mais interessantes do paper, que, a fim de estudar como pessoas envolvidas em casos de corrupção estão relacionadas, eles construíram uma rede complexa em que cada ponto, cada bolinha aí é um nó que representa uma pessoa listada em escândalo. Então, nessa imagem que vocês devem estar vendo aí na tela agora, essa rede aí, cada bolinha é uma pessoa listada em escândalo de corrupção. E quando uma bolinha está ligada em outra bolinha, significa que essas pessoas estão relacionadas. Elas estão trabalhando juntas naquele determinado caso de corrupção. Uma está envolvida assim com a outra de alguma maneira. Essa rede, obviamente, varia com o tempo, no sentido de que vai crescendo a cada ano com a descoberta de novos casos, e essa rede final tem, a rede ao final de todo esse processo chega ao número de 404 nós, ou seja, 404 pessoas envolvidas, e 3.549 arestas, ou seja, retas que ligam um ponto ao outro. Outra coisa interessante que eles observaram é que nessas redes de corrupção você tem 14 componentes conectados, são como se fossem ilhas de corrupção, só que você tem uma componente gigante que está aí marcada com essa linha tracejada em vermelho.
Esse é interessante, que é como se fosse um grande continente ali de pessoas que estão ligadas umas às outras. Então ali você percebe uma espécie de um mecanismo de fato de corrupção. Ali você nota uma engrenagem nesse sistema muito grande de pessoas que todo mundo está relacionado ali de alguma maneira. Então, né, nesse grande componente, você pode escolher uma pessoa de um determinado ponto e caminhando pelas retas, você chega num outro ponto. O que transparece para a gente é que os esquemas de corrupção no Brasil, eles não estão muito preocupados com ideologia, não estão muito preocupados com interesse A ou B. Imagino ali que pessoas das mais divergentes estão relacionadas umas às outras de alguma maneira, o que é curioso, já que a gente vive um mundo bastante polarizado e você vê que na hora da corrupção todo mundo meio que trabalha junto. Essa componente gigante que eu falei possui 77% dos nós, então 77% das pessoas relacionadas em escândalos de corrupção tem ligação uma com a outra, mesmo que seja da pessoa A para a pessoa B, para a pessoa C, para a pessoa D, para a pessoa E. Então meio que todo mundo chega a todo mundo ali. E é o que os autores descrevem que é uma rede com propriedade de pequeno mundo, já que com uma média de aproximadamente 3 passos, você alcança o componente gigante. Ou seja, se você escolhesse qualquer uma dessas ilhotas, e com apenas 3 passos você conseguiria chegar na componente gigante. Outro ponto é que, apesar dos nós estarem relativamente próximos uns dos outros, os agentes de corrupção tentam aumentar a sua distância à medida que a rede cresce. E isso corrobora com o que eles chamam de teoria das sociedades secretas. O que acontece nessa teoria das sociedades secretas? Você tem uma pessoa influente no esquema e, à medida que a rede vai evoluindo, ela tenta trazer outras pessoas para atrair outros talentos, entre aspas, para expandir sua rede. Aí a pessoa passa a ficar mais oculta, passa a ficar mais nas sombras, e aqueles que estão entrando ficam mais à mercê de serem descobertos. Então, apesar de ser uma rede que todo mundo se conhece, a rede tenta crescer, trazendo outras pessoas, e os agentes maiores tentam ficar mais nas sombras, escondidos. O que é bem interessante. E outro ponto também é que a rede apresenta grande tendência de nós se conectarem com outros nós de similar grau. E o que vem a ser o grau? A gente pode tratar essa imagem dessa grande rede aí como um grafo, cada bolinha é um nó, e essas retas são as arestas, são as ligações entre os nós. O que a gente chama de grau é o número de ligações que cada nó tem. Então, um nó de maior grau está ligado a mais pessoas, e um nó de menor grau está ligado a menos pessoas. E uma coisa que eu notei é que quando um nó tem um grau muito elevado, ele tende a ser uma bolota maior no desenho. Quando uma pessoa envolvida no esquema está ligada a poucas pessoas, ela é desenhada numa bolinha menor. E o que é interessante é que pessoas que têm um grau parecido tendem a interagir com outras pessoas de grau parecido. Seria mais ou menos como uma espécie de máfia, que os grandes, eles preferem interagir com os grandes, não com os pequenos. E os pequenos que entram no esquema trabalham só com pessoas pequenas. Parece como se fosse uma empresa onde o diretor só conversa com outro diretor, os trabalhadores da empresa só conversam com os trabalhadores e grandes presidentes só conversam com presidentes das companhias.